Bem-vindo de volta. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026, e temos o grande prazer de receber o embaixador Chas Freeman, ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos. É muito bom ver você de novo, meu amigo. Bom te ver, Glenn Deason. Bom, você fala chinês. Na verdade, você foi o tradutor do Richard Nixon quando ele visitou a China com o objetivo de abrir as relações entre os dois países. E agora a gente vê que nesta quinta-feira é a vez do Trump ir a Pequim, onde ele vai se encontrar com o Xi Jinping. Eu queria saber como você avalia essa reunião, por que ele está indo, o que está na pauta e o que a gente pode esperar desse encontro. Sabe, não está claro por que ele está indo, a não ser pela satisfação do próprio ego, que não é pequeno e precisa ser alimentado o tempo todo. Como os chineses são excelentes em cerimônias e formalidades para visitantes, ele vai ter a chance de se sentir homenageado nos eventos públicos. Mas as circunstâncias dessa visita, já que você mencionou a visita do Nixon, da qual eu participei, são bem diferentes daquela época. Aquela visita aconteceu num contexto em que parecia haver uma inclinação soviética para invadir e conquistar a China, eliminá-la ou submetê-la à União Soviética. E havia uma preocupação comum com o expansionismo soviético, uma preocupação dos Estados Unidos de que a retirada da China do tabuleiro geopolítico mudaria tanto a geometria global, em prejuízo dos Estados Unidos, que nós precisávamos nos aproximar da China. Por outro lado, os chineses se sentiam ameaçados pela União Soviética. Eles já tinham tido confrontos nas fronteiras com os soviéticos, tanto no Extremo Oriente quanto na Ásia Central, e achavam que precisavam de proteção. E, de fato, Nixon criou o que eu chamo de um Estado protegido. Esse é um termo que também se aplica à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos valorizavam a independência, a soberania e a própria existência contínua da China, porque isso mantinha uma parte enorme do exército japonês ocupada. A gente não esperava realmente que Chiang Kai-shek conseguisse fazer algo muito positivo, mas ao simplesmente sobreviver, ele acabou servindo aos nossos interesses geopolíticos. Nixon mapeou esse mesmo conceito da estratégia Xin nos 70. Então aquela foi uma reunião de grande importância. O presidente Nixon, de forma meio clichê, mas correta, disse que foi a semana que mudou o mundo. Essa semana eu não acho que vá ser a semana que muda o mundo. E na verdade, como parece ser bem típico do governo Trump, não há realmente nenhuma evidência de uma preparação séria para essa viagem. Normalmente, quando você vai para uma cúpula, há os chamados Sherpas, que vão antes e preparam o terreno, fechando acordos ou deixando tudo pronto o bastante para que os líderes possam concluir. Isso não parece ter acontecido aqui. E, na verdade, hoje mesmo acredito que na Coreia do Sul há uma reunião apressada entre o principal negociador chinês de comércio e o secretário do Tesouro, Mnuchin. Tudo isso tem cara de um esforço de última hora para criar algo que deveria ter sido construído ao longo de meses. Então, está muito incerto o que vai acontecer nessa reunião. O presidente Trump está acompanhado por um grupo de altos funcionários americanos e executivos de empresas, principalmente do setor de eletrônicos e cibernética. Tenho certeza de que ele quer vender aviões da Boeing para a China. Ele também gostaria de ver a recuperação do mercado de soja, que foi prejudicado pela falta de confiabilidade dos Estados Unidos. Sem dúvida, há questões a serem discutidas sobre inteligência artificial, em que os chineses agora estão praticamente empatados com os americanos nessa corrida. A abordagem da China, aliás, é bem diferente da dos Estados Unidos. Os americanos estão investindo somas enormes de dinheiro na tentativa de criar uma inteligência geral. Já os chineses estão aplicando a inteligência artificial em projetos práticos e fazendo isso de forma impressionante, usando software aberto em vez do software fechado que o Vale do Silício costuma desenvolver.
Então, sim, há muitos temas importantes para discutir. O presidente Trump criou uma espécie de zugzwang, por assim dizer. Uma situação como no xadrez, em que qualquer movimento que você faça vai te levar à derrota, na região do Golfo Pérsico, no Oeste Asiático. Tenho certeza de que ele gostaria de contar com a ajuda dos chineses para sair da confusão que ele mesmo criou. Mas eu não acho que essa ajuda vá aparecer, mesmo que a China tenha um interesse em comum com os Estados Unidos em manter o Estreito de Hormuz aberto. Afinal, a China é o maior país comerciante do mundo e a principal defensora do livre comércio. Então esse interesse é compartilhado. Mas fora isso, eu não vejo outros interesses em comum que levem os chineses a fazer algo concreto. E na verdade, Glenn, eu acho que a gente já começa a ver os contornos do cenário pós-guerra com o Irã se formando. E eles não são favoráveis ao Ocidente. Por isso eu diria que os chineses provavelmente adotam aquela atitude de não me menem no mengteng westeri teng no war. Eu teria gostado de ver o Trump junto com o presidente Putin, se encontrando com o Xi Jinping e tentando algum tipo de acordo entre grandes potências, alguma forma de resolver as coisas, porque já houve mudanças demais. E muitas vezes, diplomatas e políticos só buscam fazer pequenos ajustes. Mas há uma necessidade real de encerrar todos esses grandes conflitos que estão se formando. Mas enfim, mudando um pouco para o tema do comércio, eu acho que agora é preciso fazer mais. Dito isso, eu imagino que o debate sobre o Irã vai ser um ponto central. Só que do ponto de vista chinês, certamente eles devem sentir que a campanha dos Estados Unidos contra o Irã tem um certo alvo voltado para a China. Ou seja, os esforços para tirar da jogada a Venezuela, o Irã, todos esses fornecedores de energia. Bom, esse é o principal alvo, como o principal concorrente dos Estados Unidos. E achei interessante o que você disse sobre a guerra no Irã. Já não existem mais boas opções para os Estados Unidos. Tenho certeza de que você viu o artigo do Robert Kagan, que basicamente chega à mesma conclusão. Para quem não conhece, ele é um dos principais nomes do neoconservadorismo. Foi cofundador do Projeto para o Novo Século Americano, lá nos anos 90. É marido da Victoria Nuland, que teve um papel importante na mudança de regime, no golpe em Kiev, 2014. E bom, ele também reconhece que essa guerra não só está sendo perdida, mas que, diferente de outras, Iraque, Iêmen ou qualquer outro, Líbia, Síria, não há recuo, nem um novo status quo que seja favorável ou aceitável. Isso parece um grande retrocesso. Então, o que exatamente o Trump pode, digamos, numa situação dessas, esperar conseguir dos chineses? Eu não acho que ele consiga muita coisa, porque, bom, antes de tudo, eu concordo que o Robert Kagan mostrou ser um realista por trás do ideólogo pelo qual ele é conhecido. Na minha opinião, ele erra um pouco nos fatos sobre a guerra na Ásia Ocidental, muito influenciado pelo otimismo israelense em relação a certas coisas. Existe sim uma facção sionista nos Estados Unidos que repete o desejo de Israel e dos Emirados Árabes Unidos de retomar a guerra ativa, com base, eu diria, em percepções equivocadas sobre as consequências disso. De qualquer forma, ele descreve esse desastre como a pior derrota dos Estados Unidos em toda a história americana. E eu acho que ele tem razão. E com relação aos chineses, eu acho que eles estão menos preocupados com a forma como essa guerra pode afetá-los diretamente e mais com a destruição da ordem mundial que ela provoca. Quero dizer, os Estados Unidos estão agora envolvidos em uma série de violações dos princípios básicos do direito internacional, incluindo o início de guerras de agressão sem qualquer justificativa, nem sequer uma explicação, o assassinato de pescadores em alto mar, o sequestro de um presidente em exercício de um Estado soberano de um país, seja lá o que se pense dele. Tudo isso mostrou que as regras que o governo Biden dizia apoiar, mas na verdade não apoiava, não têm valor algum e não precisam ser respeitadas.
are of no value and need not be heeded. And I think that is deeply disturbing to the Chinese. E eu acho que isso é profundamente perturbador para os chineses e talvez para os russos também. Mas um dos resultados dessa guerra vai ser claramente o fortalecimento de uma relação sino-russa com o Irã. E aqui, se me permitem, quero explicar porque acho que o Kagan tem razão em parte. Eu acredito que um dos desdobramentos dessa guerra com o Irã vai ser, entre outros, o controle iraniano permanente do Estreito de Hormuz. Eles não vão ser desalojados dali. Outros países, como a Indonésia, já começaram a discutir a criação de pedágios nos estreitos de Malaca ou nos outros 2 estreitos que passam pela Indonésia. Eu acho que o direito internacional sobre a livre navegação em estreitos, que está consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, agora está seriamente em risco. E isso não é uma boa notícia para ninguém, na verdade, exceto para o Irã, que agora tem a capacidade, se for ameaçado por Israel, de agir no estreito e mobilizar o mundo inteiro contra Israel. Segundo, eu não acho que Israel vai ter os Estados Unidos ao seu lado se atacar o Irã de novo. Acho que Israel levou um puxão de orelha, não foi derrotado, mas os Estados Unidos certamente não vão repetir esse erro em parceria com Israel no futuro. Terceiro, eu acredito que os árabes do Golfo estão conversando discretamente com o Irã sobre a situação pós-guerra. Uma situação em que não haverá presença militar americana no Golfo Pérsico, porque, longe de ser um escudo, as bases americanas no território deles viraram um alvo. E eles entendem que os Estados Unidos não têm nem a vontade, nem a capacidade de defendê-los contra o Irã. Eles entendem que o Irã não vai desaparecer. Entendem que o arsenal do Irã continua praticamente intacto. Sabem também que o Irã não vai parar de aprimorar esse arsenal. Por isso, precisam fazer as pazes com o Irã. E os termos dessa paz são que deixem de abrigar forças hostis ao país. A exceção é os Emirados Árabes Unidos, que na verdade aprofundaram ainda mais a relação com Israel e se tornaram dependentes das forças israelenses para a própria defesa. Mas isso não pode durar. E eu acho que além de tudo isso, o impacto mais importante, além de reduzir o valor do poder naval, o que já é um resultado muito significativo, é o fato de que, como já discutimos antes, o limite de 3 milhas ou de 12 milhas foi substituído por um limite de cerca de 2.000 quilômetros, ou 1.500 milhas, em relação à distância que você pode chegar do inimigo que está tentando subjugar. E isso é algo muito importante. Mas eu acho que o resultado mais importante é que o Irã agora foi privado de todos os argumentos que usava contra o desenvolvimento de armas nucleares. E pelo que ouço de várias fontes, se o Irã ainda não construiu uma bomba nuclear em algum lugar subterrâneo, é quase certo que vai fazer isso. Se depois vai seguir o exemplo de Israel, negando ter feito o que todo mundo sabe que fez, ou se vai se declarar um Estado com armas nucleares, como fez a Coreia do Norte, e pelos mesmos motivos, isso ainda é uma questão em aberto. Mas essa guerra, que acabou se tornando um objetivo conjunto de Israel e dos Estados Unidos de fazer pela força o que o JCPO, o Plano de Ação Conjunto Global, tentou fazer pela via diplomática, acabou saindo pela culatra. E agora temos uma proliferação que não vai parar no Irã. Ela vai se espalhar para outros países da região. Outro resultado duradouro dessa guerra, na minha opinião, é que os países árabes do Golfo vão acelerar o esforço para diversificar suas relações internacionais, se afastando da dependência dos Estados Unidos. E dá para ver isso com o chamado Quadranberet, a parceria entre Egito, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, que a gente já comentou antes. Essa parceria tem consequências tanto na área militar e industrial, quanto em defesa propriamente dita, incluindo talvez uma dissuasão ampliada do Paquistão contra ataques à Arábia Saudita. Então, voltando à sua pergunta inicial, a visita do presidente Trump a Pequim é uma ação tática, não estratégica. O movimento de Nixon foi estratégico, não tático.
Esse é o oposto. E o que realmente está acontecendo, de forma estrategicamente transformadora, está acontecendo na Ásia Ocidental. Transformative nature is happening in West Asia. Well, I'm thinking Bom, eu estou pensando nisso como talvez a pior derrota da história dos Estados Unidos e fico imaginando quais vão ser as consequências. A gente falou sobre o Robert Kagan e ele tem um livro interessante que saiu faz um tempo chamado A Selva Está Voltando. E a ideia principal é essa: você tem um povo civilizado que vive num jardim, com regras, sociedades civilizadas, e o resto do mundo seriam os bárbaros, a selva. No século XIX, essa comparação entre jardim e selva representava quem podia ter soberania e quem era considerado bárbaro demais para isso. Enfim, a ideia dele é que os Estados Unidos construíram um sistema ordenado e civilizado ao controlar a selva, mas agora a selva está voltando a crescer. E sabe, muitas vezes, quando as pessoas estendem essa analogia, elas lembram que quando você sai por meio da selva, não precisa seguir as mesmas regras que valem dentro do jardim civilizado. E a gente vê algumas das mesmas ideias agora. Tipo, sabe, que não precisamos seguir o direito internacional como se fosse pirataria. Tudo isso parece aceitável agora, porque é o que tem que ser feito quando se opera na selva, entre os selvagens, basicamente. E desculpa, não são minhas palavras. Mas enfim, acho que ainda é interessante, porque o meu ponto é que ele não anda por aí com simpatia pelo Irã nem nada disso. Quer dizer, eu acho, como você disse, que ele é um realista. Ou seja, apesar de todas as aspirações hegemônicas e do desprezo pelo Irã, pelo menos parece que ele tem o bom senso de entender que nada disso realmente importa, que é preciso agir dentro dos limites da realidade. E na realidade, não vai haver vitória aqui. E na derrota, também não tem como voltar ao antigo status quo. Então, o que você acha que serão as consequências mais amplas disso para o sistema internacional? Porque parece que, controlando o Estreito de Hormuz, os iranianos podem realmente transformar a região e acabar expulsando os Estados Unidos de várias formas, desde o campo militar até o domínio do dólar. Quer dizer, como você enxerga o futuro nesse cenário? Como eu mencionei, pelo menos no campo marítimo, isso virou a ordem mundial de cabeça para baixo. Mas eu vejo várias ironias nisso, porque eu me envolvi com a China, eu lembro muito bem da China quando ela era um pária, era um estado fora da lei, pregava a revolução em todo lugar, chegou a apoiar movimentos revolucionários, a maioria deles, para ser sincero, não muito eficazes, mas havia um propósito. Por exemplo, apoiar o movimento de independência de Porto Rico, o movimento indígena americano, os Panteras Negras e outros grupos nos Estados Unidos que buscavam derrubar a ordem constitucional americana. Não foi muito eficaz, mas simbolicamente era ali que a China estava. E, ironicamente, claro, aquela era a China como parte da selva, por assim dizer. Mas hoje a China é a principal defensora da Carta da ONU e do direito internacional. E não dá para encontrar muitos casos em que a China, bom, talvez ela dê uma escapadinha aqui e ali, especialmente na lei do mar, mas de modo geral, ela defende com firmeza a ordem que os Estados Unidos patrocinaram depois da Segunda Guerra Mundial, dentro da qual a China alcançou riqueza e poder. Ela reconhece os benefícios disso. E eu diria o seguinte: a selva adotou as regras civilizadas e o jardim civilizado as abandonou. Então agora a gente ouve, como era de se esperar, uma defesa do direito internacional vinda do sul global. Porque o propósito da lei é proteger os fracos dos fortes e evitar a predação. E hoje nós somos uma superpotência predatória. O Ocidente não se destaca por sua cumplicidade em ações como genocídios na Ásia Ocidental e por aí vai. E há muito pouca simpatia quando se fala que a expansão da OTAN provocou a invasão russa da Ucrânia, o que, aliás, trouxe sofrimento tanto para a Rússia quanto para a própria Ucrânia. Então houve uma inversão. O inimigo que temos agora é o que nós mesmos já fomos.
E isso é, no mínimo, muito irônico. So this is very ironic. I have an anecdote, indirect. I don't know Robert Kagan. Eu tenho uma história indireta. Eu não conheço o Robert Kagan pessoalmente, mas temos um amigo em comum. E eu me lembro que durante o esforço da OTAN e dos Estados Unidos para desmembrar a Sérvia em favor de Kosovo, eu tive uma discussão com esse amigo. Eu disse que aquilo era contrário ao direito internacional e que criaria um precedente do qual a gente se arrependeria, o que de fato aconteceu na Crimeia. Mas eu também acrescentei que achava que aquilo violava todo o propósito da diplomacia americana no século XX, que era construir algum tipo de versão razoável do Estado de Direito em nível internacional. E foi por isso que tivemos o Pacto Kellogg-Briand, por mais farsesco que fosse. Tivemos as Nações Unidas, tivemos todas as convenções de Genebra e outros tratados internacionais, nos quais os Estados Unidos tiveram um papel de liderança. International conventions in which the United States played a leading role. And he went to Robert Kagan and asked him what... E ele foi até o Robert Kagan e perguntou o que ele achava da tese de que a política externa americana tinha sido dedicada a construir algo parecido com o Estado de Direito. E o Kagan respondeu: não, isso é tudo sobre poder. Mesmo naquela época, já faz bastante tempo, ele era desprezador das regras que hoje ele exalta quando fala sobre o jardim civilizado. Ele não acreditava que aquelas regras nos limitassem. E, de fato, elas não nos limitaram. E isso é uma grande parte da razão da confusão em que a gente se encontra agora. Existe um motivo pelo qual todos os grandes pensadores religiosos e filosóficos, Confúcio, Jesus, o Rabino Hillel, lá na Babilônia, e o Buda, todos chegaram a alguma versão da regra de ouro. The Buddha, they've all come up with some version of the golden rule. You should not do to others what you do not want them to do to you. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Essa é a formulação negativa de Confúcio e do Rabino Hillel. Jesus foi mais ambicioso. Faça aos outros o que você espera que façam com você. Mas esse é o fundamento da ética, e nós o jogamos fora. Voltamos a imitar Atenas no diálogo dos Mélios. E, aliás, isso acabou levando Atenas à ruína. Atenas deixou de lado sua democracia, o respeito pela diversidade de opiniões e pelos mais fracos, e acabou perdendo a Guerra do Peloponeso. Estamos repetindo o mesmo erro, e eu acho que vai levar bastante tempo para a gente se recuperar disso. My guess is it's going to take us quite a while to recover from this. Yeah, well, Bom, eu sempre fui um pouco crítico do que chamam de ordem internacional baseada em regras depois da Guerra Fria. E eu costumo voltar a isso, já que você mencionou a Guerra do Kosovo em 1999. Na verdade, eu lembro bem. Eu estava no exército naquela época, em 99. Lembro da invasão da Iugoslávia. A ONU acabou concluindo em algum momento que aquilo não era legal, mas era legítimo. E para mim, isso definiu o tom da ordem mundial hegemônica. Porque o que isso significava era o seguinte: a gente tem o direito internacional para definir o que é legal, mas também pode separar a legitimidade da legalidade, apontando para os valores da democracia liberal. E foi o Ocidente político que acabou monopolizando essa ideia de que China e Rússia não podem alegar agir com base em valores liberais e democráticos para contornar o direito internacional. Isso virou quase uma cláusula de exceção só para nós, uma prerrogativa do Ocidente. E eu me lembro que depois do Iraque, muitos líderes políticos começaram a dizer que a gente precisava formalizar algo parecido com o que foi feito em 1999, na Iugoslávia, que deveríamos ter a possibilidade de apontar para algum tipo de regra que nos permitisse ignorar o direito internacional quando países como China ou Rússia vetam decisões, porque eles não valorizam esses princípios como nós valorizamos. Aí começaram a discutir a ideia de um concerto de democracias, ou até uma liga de democracias. É quase como algo saído de A Revolução dos Bichos, do Orwell. Aquela ideia de que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Para mim, isso acabou virando a tal da ordem internacional baseada em regras. Ou seja, o direito internacional vale para todos, mas existe uma exceção que o Ocidente pode invocar
quando quer falar em valores liberais e democráticos. Parece que tudo isso só fazia sentido num mundo com uma distribuição de poder unipolar. Então, se você tem pessoas como Kagan, que têm a cabeça no lugar, elas entenderiam que esse tipo de excepcionalismo ideológico não funciona mais quando não há mais uma hegemonia sustentando isso. Mas eu imagino que o Trump e o Xi já não vão mais entrar nesse tipo de discussão. Well, there's a very interesting Olha, existe uma conexão muito interessante entre o desprezo pelas regras no exterior e o desprezo pelo devido processo aqui dentro, porque a lógica básica é a mesma. O objetivo do devido processo é afirmar que os resultados são justificados se estiverem de acordo com as regras, se o procedimento que levou a eles for justo. Se for justo, então, por exemplo, quando um tribunal decide algo num processo, mesmo que você ache a decisão certa ou errada, se ela foi alcançada de forma justa, é preciso aceitar o fim da controvérsia. Esse é o resultado, e ele é legítimo. É legal e legítimo. Mas agora, como você disse, a gente passou a distinguir isso. Já não julgamos mais a justiça de uma eleição pelo fato de ter sido conduzida de forma justa, e sim por ter ou não o resultado que consideramos o certo. E a gente suspende a Declaração de Direitos e as proteções constitucionais da liberdade individual, ou contra punições coletivas, quando acha que há justificativa para outro tipo de abordagem. Então não dá para separar o que é interno do que é internacional nesse ponto. E isso realmente levanta questões sérias, por exemplo, sobre o comportamento da China no cenário internacional. Porque dá para ter um país que acredita não no Estado de Direito, mas no governo pela lei. Se esse país acredita em governar pela lei internamente, ou seja, o soberano não está sujeito à lei, mas pode criar regras que valem para todos os outros e mudá-las quando quiser, conforme a conveniência. Será que um país com uma ordem interna assim é capaz, de fato, de respeitar o direito internacional lá fora? Até agora, sim. Mas isso também é uma questão de conveniência, já que a China tem estado fraca. E quando o fraco se apega à lei para se proteger, eu fico me perguntando para onde a gente está indo agora. A gente basicamente destruiu a legitimidade da lei, para usar as suas palavras. E isso leva a quê? Sabe, eu acho que dá para relacionar boa parte do mal-estar no Ocidente com o colapso do respeito pelo Estado de Direito e pelo devido processo. E como você disse, com a decisão de legitimar o que é ilegal. É bom, isso não é só um problema americano. Eu vejo isso acontecendo também em toda a Europa. Ou seja, eles já têm o resultado que querem e a lei acaba sendo aplicada de acordo com o que serve ao objetivo deles. Então, de novo, é o que você chamou de governo pela lei, né? Pois é. Mas eu estava pensando, isso coloca um dilema para os chineses, porque, por um lado, o que se chamava de sistema de direito internacional baseado na ONU beneficiou muito a China. Desde os anos 80, foi uma ascensão impressionante. Então, eles gostariam que isso continuasse. Mas, ao mesmo tempo, não querem viver sob o domínio dos Estados Unidos. Então, eu não sei se o termo neo-revisionismo se aplica bem aqui ou o quê. Eles querem manter o sistema existente, mas sem a parte hegemônica americana. Como você acha que eles estão tentando sair dessa situação? Porque eu não vejo uma intenção hegemônica, nem capacidade para isso, do lado chinês. Eles têm muitas potências grandes ao redor, e talvez por isso nunca tenham demonstrado esse tipo de intenção. Mas onde você acha que eles querem chegar em relação aos americanos? Porque, de novo, não estou dizendo que a China é sempre benevolente nas suas intenções, mas eu não vejo. É como dizer que a Rússia quer dominar o continente euroasiático. Não há evidência disso, nem capacidade para isso. Normalmente, quando a gente avalia uma ameaça, olha para duas coisas: intenção e capacidade. E eu não vejo nenhuma das duas no caso da China. Então, o que os chineses querem com isso? O que eles querem dessa relação com os americanos? É isso.
Well, basically, the Chinese have emerged as the great Bom, defenders. basicamente, os chineses se tornaram os grandes defensores da paz de Westfália e do conceito de que existe uma igualdade soberana entre os estados, grandes ou pequenos, que todo estado tem o direito de ser imune à intervenção estrangeira em seus assuntos internos. As operações de mudança de regime são a violação mais dramática dessa ordem que se pode imaginar. E os chineses têm uma capacidade notável. Não é exatamente algo racial, é mais civilizacional. Se você é chinês, é civilizado. Se não é chinês, é outra coisa, não necessariamente selvagem. Na verdade, os chineses não estão nem aí para como você se governa. Eles são tão éticos com democracias quanto com regimes totalitários. Isso não é problema deles. Eles não querem se envolver nisso. Então essa é a curva da ambição chinesa. Deixar que os estrangeiros façam o que quiserem. Let the foreigners do what they want. A very old tradition, by the way. There's an interesting... Uma tradição muito antiga, aliás. Existe uma conexão interessante que a maioria das pessoas nem percebe entre os antigos padrões de comércio no Mediterrâneo, o comércio de lã no Canal da Mancha mais tarde, e o sistema de feiras de Cantão. Os árabes inventaram algo chamado funduk, que hoje significa hotel, mas que naquela época queria dizer um enclave estrangeiro autogovernado dentro de outra sociedade. Então, existiam os funduks, esse é o plural, que eram como hotéis, digamos assim, em grandes cidades portuárias, onde os estrangeiros se autogovernavam. Mais tarde, isso serviu de base para os portos de tratado extraterritoriais. E veja, tudo isso está conectado. É uma evolução jurídica bem interessante. Os chineses se sentiam muito à vontade com esse modelo, assim como os árabes. Eles não se importavam se um grupo de mercadores cristãos de lã quisesse criar suas próprias regras de comércio. Tudo bem para eles. Pode seguir. Então há motivos para acreditar que os chineses, na verdade, não vão repetir a interpretação americana, ou melhor, ocidental do sistema de tributos. Esse sistema, de muitas formas, era basicamente uma forma de comércio entre estados, uma espécie de troca cerimonial em que cada lado oferecia bens em troca de outros bens e tentava demonstrar generosidade maior que a do outro. Nós interpretamos isso dentro de um contexto feudal, como se, ao entregar cobre vindo das minas da Coreia, você estivesse se subordinando a Pequim. Mas não necessariamente. Estamos entrando em uma nova ordem e ela não vai se basear em precedentes ocidentais, porque nós mesmos, de certa forma, destruímos as nossas próprias contribuições para esse jardim, por assim dizer. Vai se basear em outra coisa. There is an odd thing going on. It's not just the West that is repudiating its own civilizational heritage. We're seeing it repudiated in great countries like India, which is more and more resembling a one-party state, a religious party. Israel has made that transition. It's not a democracy in many ways, even for Jews, and certainly not for anyone else. And so we're seeing this is interpreted as authoritarianism, as though that were some unique concept. There's no club of authoritarians. I don't think one authoritarian feels he or she has much in common with another authoritarian. This is the category imposed on them by people who pretend to be democratic. But I'm not sure how democratic we really are these days. My own country seems to be a plutocracy. We have 900 billionaires. Sabe, nós temos cerca de 900 bilionários, e alguns deles são multibilionários, que estão dominando e guiando a nossa política. Tem um candidato muito interessante ao Senado, lá no Maine, acho que ele pode ter origem norueguesa, Graham Platner. Ele tem feito encontros públicos e eu recomendo que, se você tiver um tempo, ouça um deles. Ele expressa perfeitamente o descontentamento das massas com uma elite indiferente, que basicamente saqueia a sociedade em benefício próprio e ignora o bem-estar do cidadão comum. E eu acho que essa é a grande tese agora nas sociedades ocidentais em geral. É por isso que existe o Partido Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, e por isso que há um movimento fascista governando a Itália, e assim por diante.
E isso explica muita coisa sobre o Donald Trump, não a condição mental dele, que é outro assunto. Not his mental condition, which is a different issue. That's a great point. I know, I have to look Não, é um into bom this ponto. now, 'cause, Eu sei que preciso olhar melhor para isso agora, porque parece mesmo uma boa descrição de onde a gente está hoje. like what you said about Mas eu China, gostei do que você disse sobre a China ser um país de tradição westfaliana. my No meu last último book livro, being eu também escrevi sobre o westfalianismo eurasiático. Basicamente porque, no sistema de Westfália, a ideia central era valorizar a singularidade de cada cultura, de cada estado, o que sustentava o conceito de igualdade soberana. Support the concept of a sovereign equality. It's essentially the opposite of a hegemonic, though, because in a hegemonic system, É basicamente o oposto de um sistema hegemônico. Porque num sistema hegemônico, a gente parte do princípio de que o hegemon vai defender o universalismo, a ideia de que ele pode representar outros povos. Foi assim depois da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique, e eu diria também depois da Guerra Fria, com os Estados Unidos. Mas parece, voltando à questão da China e do Trump, que os chineses teriam interesse em ver o Irã se sair bem nessa situação, ou seja, em tirar os Estados Unidos da região. Então, como você vê cada lado jogando suas cartas? A gente meio que sabe o que a China quer, sabemos o que os Estados Unidos querem. Então, como você acha que cada um está posicionado para avançar sua própria agenda em relação ao outro? I don't think there's going to be any meeting of the minds at all. Eu não acho que vai haver nenhum tipo de entendimento, nenhum mesmo. O objetivo de Israel que os Estados Unidos adotaram é a destruição do Estado iraniano. Já o objetivo da China é fortalecer esse mesmo Estado iraniano. Você está absolutamente certo. A tradição de Westfália continua viva. Os 5 princípios de coexistência pacífica são um resumo brilhante disso. Sabe, leia esses princípios. Você vai encontrar ali toda a essência dos resultados de Westfália, que, na minha opinião, quem criou aquela ordem nem imaginava aonde ela iria levar. Mas todos esses elementos estão presentes nessa declaração dos 5 princípios de coexistência pacífica, que nos orienta bastante. E veja, eu diria que todo mundo no mundo tem a oportunidade de se tornar chinês. E nesse caso, talvez se importasse com o que fazemos uns com os outros. In which case they might care what we do with each other. But if we don't become Chinese, they really couldn't care. Mas se a gente não virar chinês, eles realmente não ligam nem um pouco para, sabe, como os povos em outros países se tratam entre si. Então isso é o oposto das tradições messiânicas da ideologia ocidental. Não existe uma missão civilizadora. Não tem elemento de missão religiosa. Os chineses não estão tentando converter ninguém ao modo de vida deles. Na verdade, eles dizem que a ideologia deles, do jeito que é única e não pode ser aplicada em outro lugar. Eles deixam que os outros tirem suas próprias lições a partir das conquistas deles. Eles não exigem, como os Estados Unidos fazem, que você adote os valores deles para ter uma boa relação com eles. Então, eles têm uma ótima relação com vários países que praticamente não têm nada em comum com eles, a não ser, claro, o desejo de ganhar dinheiro. Agora, esse é o único ponto em que Donald Trump e os chineses parecem concordar. Na guerra da Ásia Ocidental, a guerra do Irã, ele pode até ter empobrecido o Departamento de Defesa e esgotado o arsenal, mas ganhou muito dinheiro para ele e para a família dele. Então, se existe algum vencedor nessa guerra, além da Federação Russa, que recebe mais 100 milhões de dólares por mês a cada aumento de 10 dólares no preço do petróleo e está faturando alto mês a mês. Então, nesse caso, estamos falando de Donald Trump e da família Trump. Porque é preciso suspeitar que aquela movimentação incrivelmente bem cronometrada no mercado futuro de petróleo, que acontece junto ou até uns 20 minutos antes do anúncio de alguma premissa falsa sobre o rumo da situação no Oeste Asiático, não é coincidência. E que os principais beneficiados disso são justamente as pessoas que fazem essas declarações falsas, sobre o que está acontecendo. Então veja,
Uma das coisas é que, se Donald Trump chegar até o fim do mandato, o que parece cada vez menos provável, uma das consequências vai ser mais uma grande distorção. Consequences is going to be yet another travesty. We've gotten into the habit in many societies. A gente acabou criando um hábito em muitas sociedades. A Coreia do Sul é um bom exemplo. E o Donald Trump claramente concorda com essa prática. Quando alguém sai do cargo, é processado. Veja o caso do Pinochet. Enquanto estava no poder, era aceito. Saiu e aí tentaram levá-lo à justiça e prendê-lo, se possível, antes que morresse. O presidente da Coreia do Sul foi preso. O presidente ou o primeiro-ministro da Tailândia também foram presos. E por aí vai. E agora o Donald Trump quer acusar o presidente Obama de traição e colocá-lo na cadeia. E ontem à noite ele disse que a Hillary Clinton deveria ser mandada para o Haiti, que, convenhamos, não é um lugar para onde muita gente quer ir hoje em dia. Fair enough. But I always wonder Justo. if it is Mas eu sempre possible fico me China will perguntando se é possível que a China change mude com o tempo, partindo da ideia de que a distribuição de poder, no fundo, molda as intenções. Porque o jeito como os chineses falam hoje lembra muito o modo como os Estados Unidos falavam também. Os Estados Unidos naquela época tinham limitações. Eram não intervencionistas. Alguns diriam até isolacionistas. Queriam ser um exemplo a ser seguido. Há quem diga que talvez tenha sido Woodrow Wilson o primeiro a dar esse passo, ao defender a ideia de tornar o mundo seguro para a democracia. A partir daí, o país passou de uma postura mais passiva para uma atuação mais ativa, quase missionária, saindo pelo mundo para, digamos, enfrentar os dragões. Vai ser interessante ver se a retórica chinesa vai mudar à medida que o poder deles crescer. The Chinese rhetoric will change as its power grows. Well, they seem less hypocritical than we at the very moment. Eles parecem menos hipócritas do que nós, justamente no momento em que proclamávamos nossa intenção de não seguir o exemplo dos britânicos na construção de um império. Mas nós estávamos construindo um império. Tínhamos uma população escravizada. Estávamos cometendo genocídio contra os povos indígenas da América do Norte. Derrubamos a monarquia havaiana. E, aliás, a dicotomia do Robert Kagan entre selva e jardim é profundamente racista. E já tivemos líderes europeus, não vou citar nomes, vocês sabem quem são, que usaram a mesma analogia de forma claramente racista. Os chineses só se diferenciam porque são mais diplomáticos na maneira como veem os estrangeiros. Enfim, eu acho que o mundo em que estamos entrando vai reafirmar uma espécie de versão anárquica da Paz de Westfália, com várias potências de médio porte agindo livremente conforme seus próprios interesses. With many middle-ranking powers maneuvering at will, it'll be a more complex geometry than the. Vai ser uma geometria mais complexa do que o equilíbrio de poder na Europa do século XIX, que conseguiu manter uma certa estabilidade e controlar as guerras por quase um século. Eu não sei se isso é possível hoje, com o número de atores que o mundo está ganhando. Se a gente olhar para o Golfo Pérsico, por exemplo, eu acho que os sauditas e os iranianos vão lidar um com o outro em uma base nominal de igualdade, mas nenhum dos dois realmente vê o outro como igual. E a única coisa que eles provavelmente vão ter em comum no Golfo Pérsico do futuro é que vão olhar mais para a Rússia e para a China, talvez para a Índia também, do que para os Estados Unidos, para tentar manter a paz, a estabilidade e promover o desenvolvimento. Peace and stability and foster development. Yeah, there was, well, in Europe we had the EU foreign policy. Na Europa, a gente teve o chefe da política externa da União Europeia, o ex-chefe Josep Borrell. Ele fez um comentário há uns 4 anos, dizendo, basicamente, que a selva está voltando a crescer e que não basta construir muros altos para proteger nossos belos jardins civilizados dos selvagens do lado de fora dos portões. Segundo ele, também seria necessário que os europeus saíssem para podar a selva, civilizá-la e deixá-la mais parecida com a gente. Então, sim, está savant, manevros muito include desenova, com fortemente receste. Racist undertones. There's a bit of pride in Western civilization. Existe um certo orgulho na civilização ocidental. Meu antepassado, John Winthrop,
foi quem criou a ideia da cidade brilhante sobre o monte. Mas ela não anda muito brilhante ultimamente. E os selvagens na selva olham com bastante desconfiança para o que acontece dentro desse jardim supostamente civilizado. Às vezes eu ouço pessoas falando mal dos eunucos, mas veja, os eunucos administraram impérios de forma muito eficiente. Mantiveram o Império Bizantino de pé por centenas de anos além do que se esperava. O problema é que os eunucos eram muito voltados para si mesmos. Eles ficam ali, dentro dos muros da cidade ou do império, como na Cidade Proibida, na China, jogando seus próprios jogos sem se importar muito com o que acontece do lado de fora. E eu acho que o mundo, de modo geral, hoje olha para o Ocidente mais ou menos da mesma forma que o povo comum via os eunucos nesses antigos sistemas imperiais. Então não somos muito bem vistos. Há uma mancha moral sobre nós. Somos vistos como hipócritas, com 2 pesos e 2 medidas e, para ser sincero, há um pouco de verdade nisso. Hoje em dia é difícil discordar disso. Enfim, vou ficar de olho nesse encontro entre o Trump e o Xi. Tomara que saia algo bom daí. Yeah, something good can come out of it because Something bad could come out of it too. that's I'm a little bit Também pode sair algo ruim disso. Eu estou um pouco apreensivo, porque a gente tem um Sr. Trump muito temperamental se encontrando com o Sr. Xi, que é bem contido e controlado. E se o Donald Trump se ofende comigo, ele perde a cabeça. Então ele não é exatamente o exemplo de calma. Vamos ver o que acontece. Eu vou respirar aliviado se nada de ruim acontecer. E sinceramente eu gostaria muito que algo bom saísse desse encontro. I would very much like something good to happen. low expectations might be the ticket here, yeah. But Expectativas baixas talvez sejam o segredo aqui, Mas eu sei que no cenário ideal, o Trump teria ido a Pequim e derrotado o Irã, basicamente. Assim, ele poderia mostrar isso para a China, dizendo algo como: a gente tirou a Venezuela do jogo, tirou o Irã, agora é hora de se alinhar. Mas eu acho que ele vai chegar com... time to fall in line, but I guess he will come with He's a supplicant. He's not arriving. Ele é um suplicante, não está chegando como um vencedor. Está chegando como alguém que vem de um país exausto pela guerra, atolado em dívidas e internamente instável, dividido, polarizado. A própria legitimidade dele, medida pelas pesquisas, está caindo, não subindo. Então ele não está numa posição de força. Espero que ele aproveite os desfiles militares e outras cerimônias que vão ser organizadas para ele. Parades and other things that will be staged for him. well, I'm thinking always something good can come from this, though. That is, Olha, eu penso que sempre pode sair algo bom disso. Quer dizer, se o Irã acabar sendo a pedra final sobre as aspirações hegemônicas, e se o Trump conseguir reduzir um pouco essas ambições, de modo que os Estados Unidos possam recuar um pouco, se reconstruir, restaurar a República e se tornar apenas um entre vários centros de poder, então dentro desse formato, seria muito mais fácil encontrar um terreno comum com a China, a Rússia e também com o Irã. Se a gente conseguir ir além desse sistema hegemônico e aderir à ordem mundial de Westfália, que os nossos parceiros no Oriente estão defendendo, isso abriria de repente um enorme espaço diplomático, eu acho, para construir a paz. It may come because Pode ser que isso aconteça, porque o povo americano ainda não sentiu nenhuma dor significativa durante esse desastre. Mas neste verão, o preço da gasolina, a inflação, a falta disso, daquilo e de outras coisas vão tornar a vida bem difícil para muita gente. E temos o exemplo do aumento da oposição a um governo ruim, como vimos na Hungria. Algo parecido pode acontecer nos Estados Unidos. Nesse caso, o caminho estaria aberto para uma reavaliação desse tipo de comportamento impensado que você mencionou, mas em outra administração, não nesta. Enfim, eu acho que claramente estamos diante de um tipo de evento paralelo, uma virada histórica, um ponto de inflexão, e a gente ainda não sabe para onde isso vai nos levar. Mas por enquanto, é bem preocupante. But at the moment it's pretty alarming. very much so. Com certeza. Muito obrigado pela sua análise. Eu sempre fico ansioso para ouvir o seu ponto de vista.
Então, mais uma vez, muito obrigado. So, thank you again. Have a Tenha uma boa noite e obrigado pelo que você faz. what you do.